Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 12. Vamos orar mais uma vez? Você pode estender suas mãos para cá. Pedir ao Senhor que dê graça para a gente comunicar o Evangelho. Eu preciso. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, a Tua graça. Obrigado pela Tua bondade, Pai. Obrigado porque até aqui nós podemos manifestar, Senhor, a nossa expressão de louvor. Senhor, o louvor com os nossos lábios, que honra e glorificam o Teu nome, como diz a Tua palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor. Continua a ministrar, continua a falar, Senhor, com liberdade, Espírito Santo, ministrar os nossos corações. Nós, Senhor, colocamos nessa hora a nossa dependência diante de Ti. Nós carecemos de graça, de unção, carecemos, Senhor, do Teu Espírito Santo para comunicar do Evangelho, para receber do Evangelho, tanto aquele que fala, aquele que ouve, Senhor, como uma casa, uma comunidade. Nós precisamos, Senhor, Tua palavra é pão, é que alimenta, Senhor. Nós precisamos de alimento espiritual essa manhã, essa semana, Pai. Senhor, dá direções, dá coragem, dá exortação, encoraja, encaminha, impulsiona aquele que precisa, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Queridos, antes de a gente entrar na palavra, eu gostaria de fazer um comunicado. São 2 em 1, né? 2 comunicados em 1. Desde 2024, segundo semestre de 2024, quem esteve no finalzinho do ano, nós fizemos aqui uma reunião, uma assembleia, junto com os membros da igreja. Nós falamos sobre isso. Mas desde o segundo semestre de 2024, nossa igreja ela adotou um modelo de conselho. Nossa igreja agora tem um conselho de homens, um conselho de líderes, homens que Deus tem levantado. E creio que o Senhor vai continuar levantando mais homens que vão tomar a responsabilidade da casa, da igreja. Nós estamos transicionando de um modelo pastoral para um outro modelo de governo de igreja. Nós estamos em uma fase que estamos aprendendo, implantando, fundamentando tudo isso. É algo novo, é uma novidade para nós. E desde lá, se você esteve na nossa reunião, eu quero refrescar sua memória. Desde lá, uma das mudanças ao ter esse modelo de governo de igreja é de que nenhuma mais decisão ministerial é tomada sozinho nessa casa. Nem o pastor da igreja tem autonomia para tomar qualquer decisão ministerial nessa casa. Qualquer decisão de direção, qualquer tomada de decisão não é mais feita por uma pessoa sozinha, é feita por um conselho. Esse conselho discutindo as decisões, discutindo as necessidades, as demandas, as diretrizes, ainda assim é submetido a um presbitério da casa. Então ninguém mais tem autonomia para sozinho tomar decisões ministeriais. Dito isso, você deve ter reparado, mas é importante comunicar. Nós começamos o ano, né, numa fase de transição do nosso ministério Viva Kids. Então nós estamos transicionando uma liderança, nós estamos transicionando o momento. Nós estamos desde o ano passado orando, clamando. Desde o ano passado, a pastora Carol já sinalizou, o pastor Régito já sinalizou. Nós já estamos conversando sobre desde o ano passado, né? Ainda há mais para nós discutirmos, trazermos para a mesa, trazer luz sobre isso, trazer graça, fazer com todo cuidado para que o Senhor dê direções, o Senhor faça a sua vontade. Então nós estamos no momento de transição, nós estamos no momento de tomada de decisões, no momento em que o Senhor vai encaixando todas as coisas. Então é importante a gente comunicar que mais um pouco, logo ali na frente, a gente já vai ter essas diretrizes, essas definições, para entender como vai continuando para esse ano, quais as mudanças, o que o Senhor está apontando para 2025
nesse ministério, por exemplo. Então, estou trazendo um exemplo, está acontecendo agora, isso vai acontecer em mais departamentos, em mais ministérios, ao longo da igreja, com certeza, mas é importante que a gente entenda o ambiente que nós estamos construindo e queremos construir, né? Porque isso traz segurança para a pessoa, para o líder, e traz segurança para a igreja, amém? Isso é benefício, isso é bênção para as nossas vidas, para a direção dessa casa, dessa igreja, amém? Amém? O que cabe ao pastor? O que cabe ao pastor é a doutrina, é a visão espiritual, o ambiente espiritual. O pastor tem que se preocupar com isso, tem que se ocupar disso. Não há necessidade de carregar todo o peso sozinho. Nós estamos dividindo o fardo, dividindo a responsabilidade com mais homens de caráter, homens de responsabilidade, homens de Deus, que Deus tem levantado e dado para nós. Então é bênção, é graça, é favor de Deus para nós. E nós queremos ter coragem para ir implantando, mudando, transicionando aquilo que o Senhor tem, para nos tornarmos cada vez mais uma comunidade madura, uma comunidade saudável, em nome de Jesus, amém, queridos? Amém. Queridos, vamos lá, vamos para a palavra de Deus. Só complementando, né? Talvez isso torne tudo um pouco mais burocrático agora, né? Por exemplo, nós estamos vindo de um recesso, de férias, irmãos que foram viajar, então nós estamos voltando às atividades, como por exemplo do conselho, estamos voltando às atividades. Então, talvez nesse início, nesse começo, as coisas se tornem um pouco mais burocráticas, mais lentas, porque a gente precisa fazer isso com cuidado. Mas eu creio que logo ali na frente as coisas vão se encaixando, o Senhor vai dando graça, né? E tudo vai fluindo de forma melhor. Vamos lá. Queridos, João 12, verso 1, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, por se preocupar com os pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Então respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Amém? Amém. Vamos colocar contexto nesse texto. Voltando, nós estamos imergindo numa cena, numa passagem, onde Jesus ele chega 6 dias antes da Páscoa. Ele chega numa casa. Que casa é essa? Casa de Lázaro, aquele que ele ressuscitou dos mortos, irmão de Marta e de Maria. Ele chega nessa casa, há uma alegria porque Lázaro estava morto, foi ressuscitado, a casa está em festa, há um jantar festivo, há um jantar comemorativo. Enquanto há uma festa, Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, vai lá no quarto, volta com um vaso de perfume caríssimo.
Quem lembra o nome do vaso? Alabastro. Um vaso de alabastro. Diga comigo, alabastro. Trava-língua? Fala 3 vezes bem rápido. Alabastro, alabastro, alabastro. Ela volta com esse vaso caríssimo, e dentro do vaso um perfume, um nardo puro, mais caro ainda. E ela vai quebrar esse vaso e vai derramar sobre Jesus, ungindo o corpo de Jesus. A cena ainda nos diz, vai contar para a gente, que os discípulos ficaram: ué, como assim? Que cena é essa? Por que isso? Por que essa extravagância? Judas Iscariotes vai dizer: por esse dinheiro nós podíamos vender, dar para os pobres. Para que esse desperdício? E Jesus vai dizer, vai relatar, de que o que ela está fazendo vai ficar gravado na história. E onde for pregado esse evangelho, será contada a história dessa mulher. Essa mulher não matou gigantes, essa mulher não venceu exércitos, essa mulher não dividiu mares, rios, essa mulher não fez grandes feitos, ela quebrou um perfume em Jesus. E ela entrou para a história. Nós estamos em 2025, contando a história dela. A casa se enche de perfume, a festa continua, e a história conta que traz um detalhe importante para essa passagem, que é importante a gente observar. Daqui a pouco a gente vai colocar tudo na cronologia, né, dos fatos, na linha do tempo. Mas essa passagem vai dar um dado importante, que muitos judeus começam a vir para essa festa, vir para essa casa, começa a chegar muita gente, tanto para ver Jesus, tanto para ver Lázaro, que havia ressuscitado dos mortos. Não, eu estou sabendo que sabe o Lázaro que mora na rua tal, do CPF, do CEP, ele ressuscitou. Mas não tinha morrido? Morreu, mas voltou. Mas não tinha morrido faz tempo? Tinha, mas não tinha sentado? Tinha, mas voltou. Não acredito, eu tenho que ir lá ver. Eu vou lá ver esse milagre. Eu vou lá ver e vou levar uma peça de roupa do meu filho. Porque o diacho desse menino cresceu na igreja, mas agora ficou adulto, se desviou, está indo para a balada. Vou levar uma roupa para Jesus ungir, né? Eu vou levar meu carro. Porque tem um diacho de problema no meu carro, que nem o Léo dá jeito. Levei no Léo com problema, voltou com 3. Eu vou lá, porque Jesus vai orar, né? Tem que ser milagre. Eu vou lá porque eu também preciso de um milagre, eu também preciso de uma resposta, eu preciso conhecer quem é esse Jesus. Peraí, será que esse é o Messias prometido? Eu preciso conferir com os meus olhos, e aí eu me permito crer, me permito conjecturar, imaginar, né, a cena de todas essas pessoas chegando, e antes do culto eu estava aqui, sentado na cadeirinha aqui, pensando, relembrando o sermão, o esboço e preparando o versículo, e a Bruninha veio com, né, a diaconisa Bruna vem com borrifando um perfume, né, para que o salão, o auditório fique cheiroso, fique gostoso. Então eu aí já pensei, aí tá vendo, a Maria aí, ó. Guardar as devidas proporções, bem grande, né? Mas eu fico imaginando as pessoas chegando naquela festa, naquele ambiente, e era uma festa cheirosa, era uma casa bem perfumada, né? As pessoas falando: meu Deus, é o Lázaro, meu Deus, tá cheiroso, né? Meu Deus, é o Jesus, meu Deus, olha, tem frango. Marido, mulher, pega um pratinho de maionese para mim. Nossa, mas tá cheiroso aqui, hein? Algo diferente tinha naquela casa. Amém?
colocando um pouquinho mais de contexto para a gente entender onde que nós estamos. Essa passagem está contando a história dos últimos dias de Jesus na terra. Você sabe, ele vai ser crucificado numa sexta e vai ressuscitar num domingo. Nós estamos a 6 dias desse domingo. São os últimos dias de Jesus. Se você, esse mesmo evangelho, essa mesma passagem, ela é tão importante que ela ainda é contada em Mateus 26, em Marcos capítulo 14. Lá traz alguns outros dados, que após essa cena de Judas, e após essa cena descrita aqui, ele sai da festa, falou: gente, espera aí que eu vou ligar no orelhão ali. Sai da festa, vai até os religiosos, dizendo: e aí, quanto que vocês estão pagando? Quem entregar esse Jesus, o que vai receber? 30 moedas. E ali começa a cena, a fase de traição de Jesus. Jesus vai ser preso, vai ser condenado, vai ser crucificado. Nós estamos nesses dias. A cena está descrevendo um ato profético. O corpo de Jesus está sendo ungido para a morte. É isso que o contexto do texto está dizendo. Se nós lermos, volta para trás, o capítulo 11, e vai contar a história da morte de Lázaro e da ressurreição de Lázaro. Se você ler o capítulo 11, o começo do capítulo 11, você deve se lembrar, Jesus estava longe, estava em outra cidade. E aí quando chega a notícia que o amigo Lázaro está enfermo, e Jesus diz: nós vamos voltar para lá, há uma fala dos discípulos que deixa uma importante informação para a gente. Os discípulos dizendo: nós vamos voltar para lá, vamos voltar para a Judéia, nós acabamos de sair de lá porque os judeus queriam apedrejar você, nós vamos voltar para lá para morrer. E eles tinham razão, Jesus voltaria para lá para morrer, eles estavam corretos. Mas nessa passagem do capítulo 12, Jesus também há um contexto que Jesus está mais uma vez reafirmando, ensinando a cultura do reino. E a cultura do reino é essa: é aquele do que morre para viver, é aquele que perde para ganhar, dizendo que aquele no reino de Deus é o menor para se tornar o maior, e o maior no reino é o menor porque serve mais. Ele está colocando que a cultura do reino é essa. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Palavras do apóstolo em Atos capítulo 20. A cultura do reino é não ter sua vida por preciosa, mas a dele. Queridos, há uma dinâmica no mundo espiritual. E na dinâmica do mundo espiritual, as garras do pecado se manifestam com 3 movimentos: medo, culpa e poder, concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. E por isso que também a salvação se manifesta em 3 movimentos: redenção, justificação, santificação. Aqueles que estão em Cristo Jesus são aqueles que se tornaram filhos de Deus. Algo que nós olhamos para esse texto podemos aprender: aqueles que estão em Cristo Jesus se tornaram filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? O que significa estar em Cristo Jesus? São aqueles que decidiram lançar em Jesus Cristo toda a culpa. Ele levou sobre si toda a nossa culpa. Aquele que sem pecado se fez culpado em nosso lugar. Aqueles que estão em Cristo Jesus são aqueles que decidiram trocar as peles de lepra pelas peles do Cordeiro. Lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecam, e eles abrem os olhos e percebem que estão nus,
eles vão correndo e pegam folhas de figueira para fazer cintos e cobrir a sua nudez. E mais para frente, quando o Senhor aparece no jardim e há um diálogo, você sabe que o Senhor vai te trocar essas folhas de figueira que falam de justiça própria por peles de um cordeiro morto. E por isso nós usamos roupa até hoje. Mas há um significado espiritual naquilo que nós vestimos. Preguei recentemente, sobre vestes, Há um significado espiritual. Aqueles que estão em Cristo Jesus são aqueles que cobriram a sua lepra, porque na palavra lepra aponta para o pecado. Cobriram a sua lepra com Cristo Jesus. Betânia, o lugar que eles estavam, significa casa dos figos. Aqui nessa passagem, Lázaro, em outras passagens, nos dá um dado importante. Ele também é chamado de Simão o leproso, o que nos dá também uma informação importante do que ele morreu. Uma casa que antes era a casa da justiça própria, Marta, Maria, se você estivesse aqui, se tivesse acontecido, porque no dia da vinda, a casa da justiça própria e a casa da lepra é tomada, é invadida por Jesus Cristo. Então ele não estava só quebrando o poder da morte e do pecado, ele estava trocando um cheiro também naqueles dias. O leproso tinha um aroma, um fedor específico da lepra, um cheiro específico da lepra. Lázaro estava morto só há 3 dias, e não era enterrado na terra como é hoje, era enterrado na fenda, na caverninha ali, a pedra cobria, não é isso? Quando tira a pedra, fala, meu Deus, está cheirando mal, porque a lepra era um fedor, era um cheiro horrível. Deus não estava só quebrando a morte, o pecado, Ele estava trocando também um aroma naqueles dias. E o mundo espiritual, queridos, eu quero que você guarde isso. O mundo espiritual não é por aspecto. Nós podemos ter um aspecto de santidade e cheirar como defuntos. Nós podemos ter um aspecto de adoração e cheirar e feder como idólatras. Os nossos cultos podem ter aspectos de devoção. E nós cheirarmos mal, como alguém que está leproso, caindo aos pedaços. E aí eu me permito dizer que em certa medida, Deus, Ele não nos vê ou nos ouve, Ele nos cheira. No Antigo Testamento, Ele vai dizer: façam sacrifícios e ofertas, para que suba como incenso agradável para mim. A maneira de relação e de conversa no Antigo Testamento com Deus não eram orações como a gente faz hoje, não era exatamente desse jeito. A comunicação era através de incenso, era através de cheiro. Isaías 58, o profeta está dizendo, olha, Deus, através do profeta dizendo, olha, os teus holocaustos, os teus sacrifícios fedem as minhas narinas, cheira mal, não é isso que eu quero. A nossa vida vai subindo como um cheiro, como um incenso diante do Senhor. As suas orações, elas não sobem exatamente em português, em inglês, em mandarim. Ela sobe como um cheiro. Ela não sobe como frases. Ela vai subindo como um cheiro diante do Senhor. O nosso culto, a nossa música não sobe diante do Senhor como rock, baião, samba, como notas, como acordes.
O Senhor Ele não está apreensivo. Será que o irmão do violão vai acertar aquele acorde agora? Será que o irmão da bateria vai fazer a convenção, o prato no lugar certo? O Senhor não está preocupado se a nota, se a música, o Senhor está preocupado com o cheiro, porque o que vai subindo diante do Senhor é um incenso. Quem está comigo, amém? No Novo Testamento, então, nós vamos aprender, Romanos capítulo 12, que o sacrifício sou eu. Se no Antigo Testamento eram animais que eram queimados, era um tipo de altar que era feito, em Jesus, no Novo Testamento, nós aprendemos qual é o altar. O altar sou eu. E qual é a oferta que queima diante do Senhor? Eu. Ofereçam-se como sacrifícios vivos. E para que eu pego uma oferta e coloco em cima do altar? Se não é para ser queimada. E sendo queimada, para que não é senão para subir como um aroma diante do Senhor? Você está comigo, amém? O texto vai ensinar para a gente. Ela vai pegar um vaso de alabastro, caríssimo, e vai quebrar. Quebrar o vaso é a única forma de extrair o perfume. O perfume não tinha tampa. Não tinha o... Não tinha. Igual você faz hoje. Só dava para extrair o perfume quebrando ele. Não, vamos abrir aqui, vamos usar um pouquinho em Jesus, depois a gente guarda para outra ocasião. Não. É tudo ou é nada. O vaso era requintado. O vaso era precioso. Mas deixa eu te falar. Um vaso preciosíssimo hoje não tem relevância diante da sociedade. A Bíblia explica a Bíblia. E a Bíblia não vai deixar a gente sem explicação. O vaso somos nós. 2 Coríntios capítulo 4 vai dizer que nós somos vaso de barro, carregando um tesouro precioso. Nós somos o vaso. O nardo puro é o Senhor. O bom perfume é Cristo. A relevância está em manifestar o aroma do conhecimento de Cristo em todo lugar. Queridos, todos nós, nesse exato momento, agora, aqui, todos nós estamos exalando uma fragrância, um aroma. Faz assim, ó. Nesse exato momento, todos nós estamos exalando um aroma. De acordo com o nosso relacionamento com Deus, talvez alguns possuem um aroma comum, outros um aroma refinado. O que foi liberado naquela casa não foi um axé, um Rexona. Você não entendeu, o que foi liberado naquele lugar foi o mais precioso perfume, capaz de atrair multidões. Por mais correto, por mais decente que você seja, por mais zeloso que você seja, por mais esforçado que você seja, você é só vaso e vaso de barro. Por mais esforçado que sejamos, por mais morais, por mais... nós somos apenas vaso. O precioso é o que nós estamos carregando por dentro. O precioso é o Cristo que nós estamos carregando em nossa vida. Quem pode entender isso? O cheiro de lepra, o fedor daquela casa, naquela casa morava um leproso. De tão leproso ele morreu. Aquela casa fedida vai dar lugar a um cheiro precioso.
A justiça própria vai dar lugar à graça, a morte vai dar lugar à vida, a tristeza vai dar lugar a uma festa, a um banquete. Você consegue fazer alusão, comparação com a sua própria vida? Há uma mensagem escondida, revelada, mostrada aqui, de que ainda aquele que esteja leproso, morrendo, se desfazendo, fedendo em pecado, ele morreu em nosso lugar, para você ser cheiroso, para você ter um aroma, para você ter vida. Ainda que a sua casa seja um luto, uma opressão, uma brigaiada, seja trevas, ele se entregou, ele foi ungido, ele foi até a morte, morte de cruz, ele se levantou dos mortos, ele tomou a chave do inferno, da morte, em seu lugar, para que a sua casa tenha um banquete, tenha uma alegria, tenha um jantar. Ainda que essa seja a sua condição, essa manhã, mais uma vez, mais um dia, mais uma oportunidade, o Evangelho está sendo pregado, a boa notícia está chegando aos seus ouvidos, e sim, é você que tem que corresponder. Ele já fez o que tinha que ser feito, está consumado, está pronto. Agora é você que precisa se levantar dos mortos. Ele já se levantou. Lázaro, vem para fora. Agora é você que precisa ouvir a voz de Deus. E hoje você está ouvindo mais uma vez. É você que precisa falar: eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Aqui não é o meu lugar. Aqui não é o meu lugar. Lá na sua casa, no lugar da tristeza, no lugar da quebradeira, no lugar da indiferença, no lugar do fedor do pecado e da morte, o bom perfume de Cristo pode ser liberado lá. Essa mensagem, ela é viva e é real até hoje, em nossas vidas. Eu quero me debruçar sobre essa mulher e entender o que ela fez. Posto isso, eu queria juntos a gente se debruçar mais um pouquinho sobre essa mulher e entender o que ela fez. Para essa mulher quebrar o vaso, são 300 denários. Esse valor é um valor extremamente precioso para a época. Eram provavelmente, a fonte de recursos daquela mulher. O investimento de vida dela. Pessoas que querem quebrar o vaso e deixar que Jesus exale. Como essa mulher precisa entender a palavra renúncia. Nós precisamos entender renúncia. A fé exige um alto nível de renúncia. Um evangelho que não requer entrega e derramamento extravagante, provavelmente é um evangelho falso. Um falso evangelho. Um evangelho que diz para você: não, está tudo certo, está tudo bem, você não precisa fazer nada. É isso aí, Jesus já fez tudo, agora você pode continuar. Você pode continuar fazendo o que você quer, você pode continuar pensando o que você quer, você pode continuar falando como você quer, você pode continuar seguindo como você quer. Esse é um falso evangelho. O evangelho exige alto nível de renúncia. Estar aqui, queridos, não é uma opção. Não é assim: olha, tem uma bandeja aqui, tem um buffet, você pode escolher. Se tornar um homem de Deus e uma mulher de Deus é estar entre a vida e a morte. Não existe a segunda opção. Eu posso ser crente e não ser de Deus? Não existe essa opção. Eu posso ser cristão, mas ser mais ou menos assim, mais ou menos. Eu não entendo muito, não gosto muito de orar, mas eu gosto de ir na igreja. Dá para ser? Não existe essa opção. Aqueles que vão quebrar o vaso e liberar Jesus para a casa, para a cidade, para o mundo,
são aqueles que estão renunciando de forma vigorosa, extravagante. Em qualquer ambiente que nós estivermos para tratar problemas e demandas, a raiz é sempre a mesma: o pecado. E o Senhor não te chamou para ser um pouquinho melhor. O Senhor não te chamou para ter uma vida um pouquinho melhor. O Senhor te chamou para ter uma vida abundante. O Senhor te chamou para você viver abundantemente a vida dele. Você lembra de uma música antiga que nós cantávamos nas igrejas? Se você é novinho, você não vai saber, né? Mas os antigos vão lembrar. E nós cantávamos, porque é uma passagem bíblica, né? Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Não é isso? Ele morreu a nossa morte para nós vivermos a vida dele. O evangelho onde você vive a sua vida e uma divindade te ajuda, esse é um falso evangelho. E o falso evangelho vai te levar para o inferno. Mas Deus não é amor. Eu ouvi na internet um Reels de um homem falando que Deus é amor. E como é que Deus ama alguém e manda para o inferno? Deus não vai fazer isso com seus filhos. Exato. Com os seus filhos não. Mas com o pecador vai. Tudo que se chama pecado. Ser um homem de Deus é estar pronto para renunciar no mais alto nível. É ser radical em entregar a sua vida para Jesus. Sabe quando haverá transformação no seu lar e na sua casa? Quando você, como um homem de Deus e uma mulher de Deus, quebrar a sua vida e deixar Cristo exalar. Pastor, me ajuda, te ajudo. Pastor, ora por mim, oro. Igreja, vamos lá, PG, vocês podem me abraçar? Abraçamos, mas vem cá. Vem cá, você pode ter uma casa bem boazinha e bem felizinha, e no final, tudo dá errado. Sua casa pode ter um aspecto de crente, e feder, como um sepulcro. E Deus não quer isso para a sua vida. O Senhor nos chama a quebrar e a renunciar. Será que hoje você está pronto para entregar sua vida para Jesus? Será que depois de muitos anos de pregação, ouvindo, você está pronto para entregar sua vida para Jesus? Será que os jovens de hoje, eles conseguem olhar para a notícia do Evangelho e dizer: eu quero entregar a minha vida para Jesus? Sabe por que eu falo de um jovem? Porque um jovem tem a vida inteira pela frente. Um jovem é muito sonhador, ele está terminando o colégio, ele fala: eu vou fazer a faculdade tal, não, acho que eu vou fazer a faculdade tal, não, isso aqui dá muito dinheiro, não, eu quero ter isso, eu quero isso aqui tá hypado, eu quero usar essa roupa, eu quero falar de tal jeito, eu quero fazer isso da minha vida. Mas será que os jovens hoje podem dizer: eu quero entregar a minha vida para Jesus? Um dia eu fiz isso e eu não tinha discernimento, eu não tinha maturidade para entender talvez o total do que eu estava fazendo, mas eu decidi entregar a minha vida e o meu destino para Jesus, e deixar que a minha vida fosse como a vida que Ele quisesse para mim. Será que hoje homens e mulheres podem fazer essa escolha? Deus, faz da minha vida o que você bem entender. Só homens de Deus podem fazer isso. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. Isaías 58. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 4. Verso 5. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos,
de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Os homens de Deus são aqueles que estão entregando radicalmente, entregam, esse é o verdadeiro evangelho. Renúncia fala de quebrantamento. Quando você lê quebrantamento na Bíblia, quando alguém falar de quebrantamento, lembre-se de renúncia. É alguém que está entregue, é alguém que está à mercê. E a palavra ensina que quebrantamento libera o aroma de Jesus Cristo, libera o perfume de Jesus Cristo. Voltando para João 12, ao olhar para essa mulher, ela renuncia, ela quebra o vaso, mas ela também dá um exemplo, dá testemunho de coragem. Diga comigo, coragem. Por favor. Coragem é a marca da igreja de Jesus Cristo. Coragem é a marca dos discípulos de Jesus. Uma das. Quem conhece o pastor Leônidas? Ele fala muito sobre saúde. Ele tem um jargão que eu gosto muito. Ele diz que os hábitos dos apóstolos liberam os atos do Espírito. Atos, o livro de Atos dos Apóstolos poderia ser chamado os Atos do Espírito Santo, também a gente diz assim. E os hábitos desses apóstolos estão preparando os atos do Espírito Santo. Sabe o que é hábito? Hábito vem da palavra, a mesma raiz, habitação. Os nossos hábitos estão preparando um lugar para Jesus Cristo. Os nossos hábitos estão preparando um ambiente para que o Senhor se manifeste. Os nossos hábitos estão nos colocando no caminho, no lugar onde Jesus vai passar. Essa mulher está nos ensinando que é necessário preparar um lugar para Deus. Deus não é infinitamente poderoso, Deus não é incrível, maravilhoso, Ele não poderia fazer isso sozinho? Ele poderia, mas Ele decidiu fazer junto com você. Olha que honra, olha que honra. Pastor, até comigo? Eu que sou quebrado, podre, pecador, comigo? É com você. Vaso de barro, não tem aspecto, não tem valor. Com você, Ele quis fazer com você. O Pierre se questiona, mas por que comigo? Por que eu estou aqui? Tem um monte de moleque na minha sala, um monte de moleque na minha escola, eles não estão aqui. Por que eu estou aqui? Por que eu nasci nessa família? Por que eu tenho o pai que tenho? Por que meu destino, Deus me trouxe até aqui? Quem sou eu? Nem sei falar, nem sei ler. Mas Deus decidiu fazer com você. Olha para a sua história, olha para trás. Você que está mais velho, já caminhou bastante, já viveu. Olha para trás. O que de especial tem na tua história? Pelo contrário, se você for contar a tua história, talvez a gente chore com a tua história passada.
com todas as dificuldades que você passou, com todos os traumas que você carregou e ainda carrega talvez, com todas as dores, as negativas, as ausências. O que essa mulher está dizendo, que aqueles que estão vivendo uma vida com Jesus, renunciaram tudo isso, e deram crédito àquele que levou sobre si toda a nossa culpa. Quebraram sua vida, fizeram da sua vida nenhum preciosismo. Eu tenho tantos sonhos, eu tenho tantos desejos, tantas vontades, como você deve ter também, coisas materiais, viagens, experiências. Eu quero chegar lá, eu quero ver com os meus olhos, eu quero pegar um avião, eu quero ir lá do outro lado do mundo. Eu também tenho esses sonhos, também tenho esses desejos. Mas eu pego tudo isso e subjugo, escravizo em Jesus Cristo, porque já não fiz de mim mesmo o meu dono, mas Ele. Quando eu erro, quando eu falho, quando eu peco, quando eu me decepciono, quando me olho no espelho, não me vejo à altura do chamado, não me vejo à altura da expectativa dos irmãos, da igreja, da sociedade, quando me jogo abaixo da minha potência, sabe, eu não corro para o diabo, eu não corro para o colo de Satanás, e vou me jogar no colo dele, me jogar na mesa dele de conselho, e escutar do inferno, da morte, o que ele acha sobre isso, todas as suas acusações, todos os seus enganos, toda a sua deformação. Eu pego tudo que há de pior em mim, e eu subjugo em Cristo, eu coloco diante de, eu escravizo a minha ausência em Cristo Jesus, porque a minha vida já não é mais minha, é dele, não é isso? Então o que há de bom em você é dele, e o que há de ruim em você precisa ser entregue para ele também. Senhor, está aqui a minha mazela, está aqui a minha falta, está aqui a minha carência, a minha ausência, coloco diante do Senhor. Essa mulher vai dar um exemplo de coragem, e o Espírito Santo, em Atos, o Paracletos, uma das traduções dele, além de ser o outro, o consolador, o semelhante, ele também é traduzido como o encorajador. Em Atos nós vamos ver atos de coragem dos apóstolos. Era um hábito dos apóstolos serem corajosos, desbravadores. A palavra coragem vem de cor mais agem. Cor, coração, encor, você entende, né? Cor, coração. E esse outro agem quer dizer de forte, de fortaleza. Então coragem é um coração forte, é alguém que tem um coração forte, é aquele que está colocado o coração no lugar certo. Sabe por quê? Porque o pecado, uma das dinâmicas do pecado é agir a dinâmica, a ação, o movimento a partir do medo. Quando nós vemos Adão e Eva pecando, a primeira reação, a ação deles é medo. Tive medo, por isso me escondi. É a primeira vez que isso vai aparecer na Bíblia. É a dinâmica, é o movimento do pecado, medo. O medo vai travar. Mas sabe, enquanto que medo fala de cadeias, queridos, estudo recente agora da área da saúde, todos os vícios têm em sua raiz o medo. Enquanto que o medo é cadeia, é vício, é prisão, a coragem do Espírito é impulso, é liberdade. Amém? Seguir Jesus Cristo é necessário um compromisso com o seu estilo de vida. Amém? Em 2025 eu oro para que você troque muitos hábitos da sua vida. Em 2025 eu oro para que você leia mais a palavra de Deus. Em 2025 eu vou me esforçar, nós vamos nos esforçar nessa casa para servir um ao outro, para que você troque o hábito de acreditar em mentiras de Satanás e adquira o hábito de viver as verdades de Deus poderosas para a sua vida. 2025 vai ser um ano que você vai orar mais, amém? Em 2025 vai ser um ano que você vai ter mais experiência com o Espírito Santo, amém? Amém. Queridos,
Enquanto que o pecado é dívida, é falta, em Cristo é dádiva, é abundância. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem senão daquele, o Pai das luzes. Amém, queridos? É dele, vem dele. Tudo que falta em nós tem abundância na cruz. Aquilo que o pecado traz de lacuna, de buraco na sua vida, em Jesus tem de sobra. Eu não fui amado o suficiente pela minha família, eu não tive o respaldo suficiente do meu pai, eu não fui acolhido o suficiente pela minha mãe, eu não tive palavra de conselho. Nele tem em abundância. É necessário coragem para ir na contramão. Há uma intencionalidade em tudo que nós estamos falando aqui. Há necessidade de coragem para ir na contramão, para ir na contramão do sistema religioso. Uma religião de conveniência é um falso evangelho. Por que esse desperdício? Por que quebrar o vaso? Por que desperdiçar o perfume? Vamos dar aos pobres, é mais conveniente. É mais conveniente. Mas o evangelho de conveniência nos empurrará para um falso evangelho. O verdadeiro evangelho é de gente que quebrou tudo e corajosamente está correspondendo ao Senhor. Eu olho para nós aqui, em muitas pessoas eu vou vendo histórias de renúncia. Alguém que estava num lugar muito confortável, muito bem instalado, que estava lá, e Deus fala: sai, vai para outro, sai daqui, se move para lá, quebra, e vai. Queridos, já parou para pensar que se nós estamos aqui hoje, cultuando, 19 de janeiro de 2025, é porque alguém lá atrás renunciou à sua vida para abrir esse caminho? Já parou para pensar que se nós estamos aqui hoje, é porque alguém lá atrás renunciou, quebrou seus desejos, suas vontades, para que nós estivéssemos aqui? Há um convite para que nós venhamos a honrar isso e não desperdiçar isso. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Nós olhamos para essa mulher e nós aprendemos sobre renúncia, nós aprendemos sobre coragem. Tinha tantos religiosos ali, tinha todo mundo para falar o contrário, tinha todo mundo para criticar, e ela vai na contramão da opinião. Mas eu termino dizendo que há mais uma coisa para a gente aprender. Nós precisamos de olhos para ver. Aquela mulher, ela não só faz um ato de gratidão, ela está fazendo um ato profético. Ela está ungindo o corpo de Jesus, que vai morrer logo ali na frente. Ela está enxergando o que ninguém estava enxergando naquela festa, naquela sala. Aquela mulher está vendo algo que talvez a maioria, os comuns, não estão vendo. Aqueles que vão quebrar o vaso são aqueles que estão enxergando. São pessoas que têm discernimento, sensibilidade para entender. Em 2025 você precisa decidir, você precisa escolher se em 2025 você vai ter olhos mais para os céus ou para o celular. Em 2025 nós precisamos de hábitos práticos. Em 2025 nós precisamos de tomadas de decisões práticas, ordinárias, comuns, que vão proporcionar olhos abertos ou olhos fechados.
e você precisa de olhos para ver. Queridos, mais para frente, algumas páginas da Bíblia para frente, Maria Madalena, ela vai pegar o mesmo perfume, ela vai pegar o mesmo unguento, e ela vai até o sepulcro vazio para ungir Jesus. E o que é que ela vai ouvir lá? Ela vai ouvir assim: você está atrasada, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Essa mulher já está fazendo o que Maria Madalena não viu, ela já viu. Pessoas cegas estão sempre chegando atrasado no lugar onde Deus já não está mais. Pessoas com os olhos abertos estão se movendo porque Deus se moveu. Deus se moveu dessa sepultura, Ele não está mais aqui. Ele disse para esperar na Galileia, é para lá que eu estou indo. Pessoas que não viram estão indo para Emaús, mas é necessário que alguém abra os olhos desses discípulos e diga: não, é para Galileia. Pessoas cegas estão perdendo o Senhor de vista, estão dizendo: por que é que eu não sinto a presença? Porque Deus se moveu e você não viu. Por que é que eu não sinto mais o calor no meu coração? Porque Deus já falou: agora não é mais aqui, agora é ali. Porque agora chegou o tempo, a estação, porque chegou o momento. Homens de renúncia, mulheres de renúncia estão quebrando tudo para nós estarmos aqui em pé, pregando, tocando, para estarmos ao longo dos anos correspondendo à obra de Deus. Senta um dia com o pastor Carana, com a irmã Terezinha, senta com o pastor Registon, e eu vou se sentar comigo, você vai ter algo de coincidência. Nós não vamos te contar uma história fofinha, uma história gostosa. Existem muitas aventuras, muitos percalços, muita coisa foi quebrada, muita renúncia foi feita, muitos sonhos, muitos desejos, muito conforto foi abandonado. Mas glória a Deus, porque esse aroma foi liberado, e hoje você está aqui, e hoje você está recebendo, e Jesus chegou na sua vida. Jesus chegou na sua vida porque alguém quebrou o vaso. Jesus chegou na sua vida porque alguém não guardou o Cristo dentro dele, mas abriu, liberou o perfume e falou: você precisa ver o que eu estou vendo, você precisa sentir o que eu estou sentindo. A sua casa está fedida, mas eu conheço uma casa cheirosa. Vamos lá ver, vamos comigo, vamos no culto. Você está aqui hoje porque alguém pregou o Evangelho, alguém não guardou o Evangelho, alguém abriu a sua casa, falou: vamos fazer um PG, vem aqui tomar café comigo. Alguém perfumou o lar. Homens de coragem, homens de renúncia. Ah, Senhor, mas será que vai doer? Queridos, aquele que é capaz de realizar infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Você não está lidando com um deusinho, você não está lidando com uma estátua de gesso, você está lidando com o Senhor dos exércitos, você está lidando com o dono do ouro e da prata, aquele que estala o dedo e o universo vem a existir. Você não está lidando com qualquer deusinho, você não tem um paizinho. Hoje é um dia que nós temos a oportunidade. Você pode desperdiçar, mas hoje é mais uma oportunidade que nós temos para rasgar o nosso coração. Nós temos a oportunidade como comunidade de rasgar o nosso peito, dizendo: Deus, faça a sua obra em nós, faça a sua obra em mim. É disciplina, é constância. Leva muito tempo para um de repente de Deus. Leva muito tempo para um de repente de Deus, hein? Eu estou orando há tanto tempo por isso. Não pare, continue com os olhos abertos. Eu estou esperando por um socorro, por um milagre, algo tem que acontecer na minha casa, na minha vida. Continue. Semana passada também foi ministrado sobre Simeão no templo, o bebê Jesus, né? Esperei a vida inteira por isso. E a gente estava brincando esses dias na mesa. Já pensou se o Simeão fala assim: ixi, hoje não é minha escala de estar na escala, acho que eu não vou no culto hoje. Tinha perdido. Constância, disciplina.
Quem são aqueles que estão com os olhos abertos? São aqueles que estão disciplinando o seu corpo. São aqueles que estão castigando, subjugando o seu corpo. O seu corpo quer mais algumas horinhas, mais alguns minutos de stories, de reels. O seu corpo quer mais um pouquinho de celular. Mas você vai falar para o seu corpo: corpo, você não manda. Quem manda é o Senhor Jesus. E Ele está me chamando para a Bíblia. Ele está me chamando para a oração. Ele está me chamando para liberar um incenso, um perfume cheiroso. Queridos, eu posso testemunhar isso. Um dia minha esposa, minha vida, a nossa casa, um dia ela foi fedida. Mas um dia Jesus fez uma obra tão linda. Deixou ela cheirosa. Deixou a nossa casa perfumada. Hoje o coração de lepra dela foi substituído por um coração perfeito de carne, cheiroso. Ela está aqui trabalhando. Mas que perfume que é esse? Quem derramou perfume? Quem? Você soltou? Não. Mas você não colocou um perfuminho aqui no escritório? Não. Mas que perfume, que cheiro que é esse? Tá? É de você esse perfume? É de você esse perfume. Que perfume? Não passei perfume nenhum não. Experiências dela, né? Ela teve 3, 4 experiências assim naquele momento. Era Deus sinalizando, testemunhando a obra. Será que você pode? Será que você quer liberar um perfume para o mundo? E eu termino dizendo que só uma igreja com uma entrega radical, quebrantada ao ponto de renunciar às suas paixões, conseguirá manifestar o aroma de Cristo ao mundo. Eu quero ser essa igreja, eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero construir esse ambiente, eu quero ser discipulado, eu quero discipular pessoas para isso, não para serem mais felizes, mas para serem mais radicais, mais corajosas, mais quebradas, para viver os propósitos eternos de Deus na terra. Amém? É o seu desejo também? Levanta suas mãos ao Senhor. Se é o seu desejo, levanta como alguém que está correspondendo. Levanta ao Senhor. Tiagão, fique em paz agora. Nós vamos todos orar. Fique em paz. Levante suas mãos ao Senhor e comece a corresponder diante dEle. Comece a dizer: Pai, o que é que nós temos que quebrar essa manhã?